Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Declaro aberto a 115ª reunião ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite. Em nome da excelentíssima senhora presidente da mesa diretora, os demais colegas, público presente, é um prazer recebê-los. Também o público que vai nos acompanhar aí pelas Antas TV, também através do Facebook. Boa noite. Lista de presença. Antônio Marcos Martins, presente. Cláudia Cristina de Lima Issá, presente. Diego Luiz Casalotti, presente. Doroteia de Paula Amaro Silva, presente. José Raimundo de Castro, presente. Maria Helena Godoy Santos, presente. Miriam Guimarães Luz, ausente. Sidney Constantini, presente. E Suelene Almeida, presente. Ainda com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Ata da 114ª reunião ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 7 dias do mês de agosto de 2019, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na Rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência da vereadora Suelene Almeida, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da casa. Senhores, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Issá, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro Silva, José Raimundo de Castro, Maria Helena Godoy Santos, Sidney Constantini e Suelene Almeida. Deixou de comparecer a vereadora Miriam Guimarães Luz. Havendo número legal, a senhora presidente declarou aberta a reunião e solicitou à secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Issá, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinada pelos vereadores presentes. Em seguida, a senhora presidente suspendeu os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos no pequeno expediente. Primeiramente, utilizou da palavra a vereadora Doroteia de Paula Amaro Silva, que completou sua retratação feita parcialmente no dia 15 de julho de 2019, a respeito do atendimento do ESF no bairro Boa Vista dos Vicentes, esclarecendo que o mesmo não foi instalado por falta de local adequado e não por falta de desejo e boa vontade por parte do prefeito e sua equipe, do Departamento de Saúde. Enfatizou que jamais quis jogar a responsabilidade sobre o prefeito, que tem buscado alternativas para o atendimento dos médicos do ESF, e não só do bairro Boa Vista dos Vicentes, mas também de outros bairros do município. Ainda parabenizou a senhora presidente pela contratação de 2 novos servidores. Em seguida, o vereador Sidney Constantini explanou sobre os eventos realizados pelo município no mês de julho de 2019. Reabertos os trabalhos e não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, a senhora presidente passou para a segunda parte com a ordem do dia, compreendendo a discussão e votação em turno único do projeto de resolução número 002/2019, que aprova as contas do prefeito municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, no exercício de 2017. Com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores José Raimundo de Castro, Antônio Marcos Martins e Cláudia Cristina de Lima Issá. A seguir, colocado em votação, o projeto de resolução 002/2019 foi aprovado em turno único por 8 votos favoráveis. B. Discussão e votação em turno único. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 021/2019, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 1590, de 3 de março de 2005 e da outras providências. Com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação.
Colocada em discussão, utilizaram da palavra os vereadores José Raimundo de Castro, Doroteia de Paula Amaro e Silva, Cláudia Cristina de Lima e Sá, Antônio Marcos Martins, Diego Luiz Casalotti e Sidnei Constantini. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 021/2019 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis e uma abstenção da vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá. C. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 019/2019, que cria o programa Dose Certa, vacinação contra a brucelose bovina, junto ao Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, e dá outras providências. Com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores José Raimundo de Castro, Antônio Marcos Martins, Doroteia de Paula Amaro Silva, Diego Luiz Casalotti, Sidnei Constantini e Cláudia Cristina de Lima e Sá. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 019/2019 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Em seguida, a senhora presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de resolução 002/2019, ora aprovado em segundo turno, seria apreciado também em redação final nesta mesma reunião. E solicitou à presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentasse o referido parecer de redação final, o que foi feito, lido e a seguir colocado em discussão e votação o parecer de redação final do projeto de resolução 002/2019 foi aprovado por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, a senhora presidente, vereadora Suelene Almeida, de conformidade com o regimento interno, solicitou à vice-presidente da mesa diretora, vereadora Doroteia de Paula Amaro Silva, que assumisse a presidência para que pudesse fazer o uso da palavra, o que foi feito. De posse da palavra, agradeceu o senhor prefeito municipal e sua equipe por atender suas indicações. Falou sobre demais solicitações que estão a serem atendidas, sobre a necessidade de conseguir emprestado uma cadeira de rodas e sobre a vacinação contra o sarampo. Em seguida, a vereadora Doroteia de Paula Amaro Silva solicitou à vereadora Suelene Almeida que reassumisse a presidência. Em seguida, concedeu o uso da palavra ao vereador Antônio Marcos Martins, que explanou sobre crimes contra o patrimônio público, sobre a sinalização para deficientes físicos e idosos, sobre o posto de atendimento eleitoral e parabenizou o servidor municipal Lucas Guimarães e sua equipe pelos serviços prestados ao município. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinado pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 7 dias do mês de agosto de 2019. Todos de acordo? Sim. Ata aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 021/2019, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 1590, de 3 de março de 2005, e da outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 021/2019.
Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Com licença para que eu faça uso da palavra sentada. Concedido. Esse projeto de lei complementar, ele se trata de alteração na lei, né, no qual está extinguindo, são 53 cargos que se encontram ociosos, nos quais são seis cargos de pedreiro, 6 de servente de pedreiro, 5 de calceteiro, 1 de atendente de laboratório, 2 de auxiliar de mecânico, 22 de conserveiro, 1 de funileiro, 4 de magarefe, 1 cargo de padeiro, 2 de protético dentário, 3 técnicos em higiene bucal. Então, está extinguindo esses cargos. Na reunião passada, eu abstive do voto, por discordar, por exemplo, assim, os cargos, por exemplo, aqui, magarefe, padeiro, protético dentário, técnico de higiene bucal, conserveiro. Eu até concordo de estar extinguindo, porque esses cargos não estão sendo ocupados e também nem existe. Então, eu voto tranquilamente, eu voto a favor, por extinguir esses cargos. A questão que eu fiquei, assim, de estar votando a favor, é a questão de pedreiro, servente e calceteiros. Tudo bem que poderia estar diminuindo, porque são 6 pedreiros, podia estar diminuindo para 3. Então, eu discordo, assim, se a prefeitura tem a intenção de estar terceirizando os serviços, esses serviços, serviços básicos, né, da administração pública, tem os prós e contra. Por exemplo, a empresa que for terceirizada, que for, né, ganhar a terceirização, sempre é o menor preço e nem sempre é a melhor qualidade. E tem a questão também, os funcionários vai ser os mesmos da prefeitura? Ou vai dispensar os funcionários? Então, corre o risco também a questão do desemprego, que hoje o nosso município é carente de emprego. Então, tem toda essa questão. Tem o lado que hoje, né, as grandes empresas estão terceirizando todo o serviço para a lei trabalhista, né, para a nova lei trabalhista. Então, tem o prós e contra. Então, se ganha a terceirização uma empresa responsável, beleza. Mas se for uma empresa que ganha e depois dá mais dor de cabeça ainda para a prefeitura. Então, eu acho que poderia, sim, estar extinguindo, mas não esses, o pedreiro, o servente de pedreiro, o calceteiro, poderia estar diminuindo pela metade. O servente, no caso aqui, são 6, poderia estar 3. O calceteiro tem 5, poderia também estar diminuindo para 3. Aí eu concordo plenamente estar votando. Mas, do jeito que está aqui, eu prefiro estar votando contra. Mesmo se né, meu voto também não vai interferir em nada, porque a maioria está votando a favor, mas é minha opinião, entendeu? É meu pensamento, então eu estou votando conforme eu acho mais coerente. Obrigada, senhora presidente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Boa noite, senhores, senhoras vereadores. Érica, é isso? Bem-vinda. Henrique, fisioterapeuta. Fernando Costa, voltando aos trabalhos da Câmara, aí, na apresentação, na transmissão das nossas reuniões. Trabalho voluntário importantíssimo. Obrigado pela presença. O senhor servidor Zé Marcílio, o Gustavo aqui do nosso lado, a doutora Neiva, Lisandra, quem nos acompanha também pela Zanta TV, pela gravação da própria Câmara Municipal posteriormente, boa noite também. Sobre essa questão da redução do número de vagas, da extinção, aliás, de cargos vagos, né, o correto dessa maneira, eu vejo que ela é uma exclusividade, o assunto é uma exclusividade de início da prefeitura. Se o gestor e lá os seus diretores, seus chefes, os seus assessores entendem que esses cargos
não mais serão ocupados por N motivos, inclusive empresas a cobrir esses serviços, é um entendimento deles. Eu não me lembro qual vereador semana passada que comentou o assunto, e muito bem colocado, por sinal, me desculpem o lapso, mas que as vagas abertas, os cargos abertos, eles podem servir de cabide de emprego. Alguém falou isso aqui semana passada? Depois, quem quiser se manifestar. Vereador Sidney Constantini, eu vejo até isso. Eu vejo até dessa forma. Por exemplo, hoje eu comentei semana passada e volto a comentar sobre a questão de pedreiro. Hoje, os serventes de pedreiro e os pedreiros preferem trabalhar de maneira privada, pelo valor que recebem, mesmo sem os benefícios do serviço público. Talvez gratificações, horas extras, quinquênios, cesta natalina e assim por diante. Mesmo com esses abonos, com essas gratificações, eles preferem o serviço privado, porque ganham muito mais. Essa é a grande dificuldade do município preencher essas vagas de pedreiro, principalmente serventes de pedreiro. E mais, nós temos que lembrar que pedreiro é uma baita de uma responsabilidade. Por quê? A partir do momento que o projeto é feito pelo engenheiro, pelo arquiteto, da própria prefeitura, e a execução vem para o pedreiro, não é qualquer um que consegue entender uma planilha, um projeto e erguer e colocar em execução. Não é tão simples. Nós temos vários pedreiros em Bueno Brandão, inclusive na prefeitura nós temos ótimos pedreiros, ótimos serventes, mas não são todos que conseguem. Alguns tentam e não conseguem, procuram outros meios. Então eu vejo dessa maneira. Outra questão, obras simples. Obras simples. O muro do cemitério, por exemplo. Inclusive, foi pedido aqui oficialmente pela minha pessoa e aprovado por unanimidade pelos demais vereadores, a feitura do muro do cemitério, a ampliação, precisa fazer a ampliação do muro do cemitério, a ampliação do próprio cemitério. Não consegue fazer, porque não consegue contratar pedreiro, e os que tem hoje não são suficientes para, visto a gama de serviços que tem. Outro exemplo, falado pelo vereador Sidney Constantini. Essa passagem eu me lembro, senhor vereador. A praça Virgílio Melo Franco, reforma da praça, o projeto faz quase um ano que está pronto e não consegue executar. Inclusive, numa oportunidade, há uns 6, 7 meses atrás, eu falei para os responsáveis do Executivo Municipal que ali tem que ser licitado mesmo. Tem que ser licitação. Por quê? Por exemplo, todo santo dia aparece um novo trabalho para os pedreiros, hoje contratados pela prefeitura, ou efetivos, todo santo dia. Então, eles não dão conta realmente da gama de serviços. Quantos prédios públicos Bueno Brandão hoje não tem? É que a gente não para assinar. E precisam de manutenção. Sempre estão precisando de manutenção. Inclusive, o senhor vereador José Raimundo de Casa vai falar de um prédio público no seu momento de palavra, de orador depois. Uma obra que foi feita. Então, eu vejo dessa forma. Sobre a questão que Vossa Excelência falou de empresas que causam dor de cabeça, realmente, Vossa Excelência tem razão nesse sentido, sim. Mas assim como as pessoas físicas também causam dor de cabeça. Não somente as pessoas jurídicas. Eu vou citar um exemplo, a creche. Vou citar um exemplo, a quadra poliesportiva, a quadra da escola, não aquela que está um pouco construído por terminar. Nós sabemos. Mas nós temos empresas idôneas também. Não são só empresas. E mais, quando as empresas vêm participar da licitação, eles sabem o que está no edital. As cláusulas contratuais, as penalidades se não obedecer às cláusulas.
Em 2015, eu vou repetir aqui, em 2015 teve a reforma da Câmara. Recentemente a empresa foi oficiada para que viesse fazer um reparo porque estava tendo vazamento na cobertura de vidro ao fundo da Câmara. E a reforma foi em 2015, 5 anos de contrato. Ela tem responsabilidade pelos serviços durante 5 anos. Realmente, nós temos empresas idôneas e inidôneas. Tanto é que, se tiver a inidoneidade, ela não pode nem participar do pleito, do certame. Então, mas é o caminho que nós temos a seguir. O município não é só o vencimento. Falei e vou repetir, nós temos também os encargos patronais. E não são poucos. E nós sabemos que nós temos os limites legais, constitucionais para gastos com servidores. Então, eu vejo dessa forma. Realmente, tem lá seus prós e contras. Mas eu prefiro, por todo o espectro, eu prefiro ficar do lado dos prós. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Senhor presidente, boa noite, senhoras e senhores vereadores, componentes da mesa diretora, senhoras e senhores vereadores, funcionários, nosso assessor jurídico, o público presente, o Henrique, sua companheira, isso, Fernando, José Marcílio, né? E os internautas que vão nos acompanhar ali pelas redes sociais. Bom, só complementando o que já foi dito pelo vereador Antônio Marcos, primeiramente, por favor, permissão para que eu faça uso da palavra sentado? Concedida. Eu vejo da seguinte forma, que realmente o prefeito está tomando uma decisão digna, sabe? Porque ele poderia deixar esses cargos aqui lá e contratar 53 pessoas e pôr lá, fazer isso aqui de cabide de emprego, né? Normalmente é isso que acontece. Não, ele não está fazendo isso, ele está eliminando. Não está tendo até muita, no caso dos pedreiros, porque nós temos 14 vagas hoje pela Lei 1590. Dessas 14 vagas, está eliminando 6, está sobrando 8. Nós temos 4 pedreiros efetivos, que no último concurso só teve 2 pedreiros que passaram, né? No concurso, primeiro e segundo lugar. Não teve mais pedreiros que passaram. Então, ainda tem 4 vagas se precisar para uma emergência, né? Os serventes de pedreiros são 13 vagas. Está eliminando 7, sobraram 6. Tem um servente de pedreiro efetivo. Tem 5 vagas, e no concurso, o último concurso que foi feito em 2016, não colocaram nenhuma vaga para servente, tinha 13 vagas. A administração anterior também não colocou para pedreiro mais vaga, tinha 14 vagas e só colocou para 2, né? E não preencheu todas as vagas aqui, só apareceu 2, né? Na 13 aqui, só tem um servente, os outros são contratados, né? Agora, ainda contratar mais 6 serventes, contratar mais pedreiros, até fazer um novo concurso, isso deixa a transparecer que é cabide de emprego. Não é isso? Então, ele está eliminando essa... É muito louvável a atitude do prefeito nesse sentido aqui. Não é qualquer prefeito que faz isso, não. Eles deixam os cargos aqui para usar deles mesmos, principalmente pensando que no ano que vem ainda tem eleição, né? Campanha política. Podia empregar 53 aqui, seriam 53 famílias aí. Mas não, ele está tomando providências para que isso não venha a acontecer. Dois pedreiros que foram aqui classificados no último concurso. E para servente não teve concurso público, né? Então, e vejo desta forma, e também empregos, tem empresas de Bueno Brandão que o pessoal está tomando essas atitudes agora de legalizar as empresas, né? E já teve 2 ou 3 empresas de Bueno Brandão que participou de pregão e licitação do município. Se você não faz, os interessados também não vejam desta forma. Hoje estão se organizando, né? Na parte de pedreiros, várias empresas, né? Já estão começando a legalizar a situação para poder participar dos pregões. Então, isso é interessante também, que essas empresas pode ser do próprio município que venha a ganhar, né? E também, quanto à fiscalização, a gente vê, como foi citado aí, o problema da creche. Creche é o quê? O governo do estado não repassa dinheiro. Por isso que ela está parada, né? Não paga. As empresas abandonam porque não recebe. E se as empresas não recebem, a prefeitura também não vai ter para pagar os pedreiros da prefeitura também. Então, a obra continua parada, né? Um exemplo, Casarão. Casarão, você vê, Casarão está lá, uma folga, vai lá, dá uma
faz uma parte, né? Aí precisa recuperar a escola, vamos lá para a escola, precisa a unidade básica de saúde. Então, seriam os pedreiros da prefeitura para manutenção. E as empresas que você tem o recurso na conta, você contrata essas empresas e, além do mais, tem esse contrato de garantia por 5 anos. Nas construções, no asfaltamento, né? Tudo que se diz obras após o encerramento do contrato, né? Encerrou o contrato, entregou a obra, ainda tem 5 anos de garantia. E se a prefeitura for fazer com recurso próprio, com profissional próprio deles, essa garantia fica por responsabilidade da prefeitura. Qualquer manutenção é por conta da prefeitura durante os 5 anos. Então, eu vejo uma grande vantagem, sim, nas empresas. E as empresas também podem contratar o pessoal do município, né? Então, eu vi essa atitude do prefeito assim, isso aqui até eu aplaudi, ajudei a fazer essa conferência, né, para estar analisando, que veio aqui, reuni lá junto com o pessoal do Recursos Humanos, nós sentamos e discutimos isso aqui. E realmente foi analisado que não tem necessidade disso. E isso fica aberto. Apertou, vai lá e contrata. O município já está passando por dificuldades financeiras, graças a Deus o nosso está tudo em dia, está pagando e tal, mas tendo isso aqui, precisa ver esse contrato, pode vir aí extrapolar o limite do prudencial da folha de pagamento, temos que ver isso também, né? Já está aí com 46 e alguma coisa, que foi a última, 46,74, que foi a última audiência pública, né? Então tem que tomar cuidado também, né? Se você botar muitos funcionários na prefeitura, você acaba aumentando esse limite da folha de pagamento e pode ocorrer em erro, né? Então, por esse motivo, eu votei a favor no primeiro turno e aplaudo aí a atitude do prefeito e voto no segundo turno novamente a favor. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 021/2019, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 021/2019. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Não. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Sidney Constantini. Sim. Suelena Almeida, sim. O projeto de lei complementar número 021/2019 foi aprovado no segundo turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária. Não, uma que faltou. Sim, ela votou. Leitura pela secretária do projeto de lei número 019/2019, que cria o programa Dose Certa, vacinação contra a brucelose bovina, junto ao Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente e da outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 019/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre esse projeto de lei número 019/2019, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 019/2019. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Sidney Constantini. Sim. O projeto de lei número 019/2019 foi aprovado por 7 votos favoráveis. Nesse eu não voto. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 022/2019, que dispõe sobre o aumento do número de vagas do cargo de provimento efetivo no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão. Projeto de lei complementar 022 de 2019. Dispõe sobre o aumento do número de vagas do cargo de provimento efetivo no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica aumentado o número de vagas do cargo de provimento efetivo de fisioterapeuta
constante no anexo 4º da Lei Complementar 1590, de 3 de outubro de 2005, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. Nível 16, denominação fisioterapeuta, número de vagas, 4 vagas, carga horária, 20 horas semanais, requisitos mínimos, escolaridade, nível superior em fisioterapia, com registro no CREFITO, ser educado e fino no trato. Atribuições. Atender pacientes, analisar aspectos sensório-motores, percepto-cognitivos e socioculturais dos pacientes. Traçar plano terapêutico, preparar ambiente terapêutico, preparar atividades, preparar material terapêutico, operar equipamentos e instrumentos de trabalho, estimular cognição e o desenvolvimento neuropsicomotor normal por meio de procedimentos específicos, estimular percepção e taxil-sinestesia, reeducar postura dos pacientes, prescrever, confeccionar e adaptar órteses, próteses e adaptações, acompanhar a evolução terapêutica, reorientar condutas terapêuticas, estimular adesão e continuidade no tratamento, indicar tecnologia assistida aos pacientes, habilitar pacientes, eleger procedimentos de habilitação, habilitar funções percepto-cognitivas, sensório-motoras, neuromusculoesqueléticas e locomotoras, aplicar procedimentos de habilitação pós-cirúrgicos, aplicar procedimentos específicos de reabilitação em UTI, aplicar técnicas de tratamento de reabilitação, aplicar procedimentos de reeducação pré e pós-parto, habilitar funções intertegumentares, ensinar técnicas de autonomia e independência em atividades de vida diária, AVD, em atividades de vida prática, AVP, em atividades de vida de trabalho, AVT, e em atividades de vida de lazer, AVL. Orientar pacientes e familiares, explicar procedimentos e rotinas, demonstrar procedimentos e técnicas, orientar e executar técnicas ergonômicas, verificar a compreensão da orientação, esclarecer dúvidas, promover campanhas educativas, reduzir manuais e folhetos explicativos, utilizar recursos de informática, executar outras tarefas da mesma natureza e nível de complexidade associados ao ambiente organizacional. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias específicas, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 5 de julho de 2019. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativa. Tem a presente proposta o intuito de aumentar o número de vagas existentes para o cargo efetivo de fisioterapeuta, para 4. Pois, segundo o Departamento Municipal de Saúde, existe a necessidade de ampliação do número de vagas face à demanda altamente verificada. Citado, o departamento esclarece que o aumento da procura por fisioterapeutas se deu não somente no CETRIM, mas também para atendimentos domiciliares. Atualmente, dispomos de 2 fisioterapeutas no quadro de pessoal desta prefeitura, os quais encontram-se sobrecarregados e impossibilitados de atender toda a demanda, principalmente os casos pós-cirúrgicos que necessitam de atendimento imediato. Há que se observar que também segue anexo ao presente projeto a estimativa de impacto orçamentário financeiro. Portanto, cremos que a tal medida vai ao encontro do interesse público, tratando-se da necessidade premente de inúmeros pacientes do município. Por essas razões, tenho a honra de encaminhar a proposta legislativa a esta Casa de Leis para que seja conhecida e processada em caráter de urgência
e, afinal, aprova em plenário. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Então, seguindo aí a estimativa de impacto financeiro, né, orçamentário financeiro, fundamentos legais, o presente projeto de lei é elaborado por solicitação do prefeito municipal para os fins de atender ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar de 101 de 2000, relativa à proposta descrita acima. Concluímos que o acréscimo anual sobre a despesa com pessoal em cargos no exercício vigente será de R$ 29.543,64. Em premissas e metodologia de cálculo, então, o nível, né, eu já disse lá atrás, o nível 16, denominação fisioterapeuta, a quantidade de cargos existentes hoje tem 2 cargos, a quantidade de cargos aumentado 2, totalizando o número de 4 cargos. E a projeção para o exercício de 2019, no ano de 2019, a receita corrente líquida, para esse ano, 29.139.000, a receita total foi orçado, né, para esse ano, né, a estimativa é de 35.700.000. Despesa com pessoal estimativa de 13.293.367,72 reais. A porcentagem de gasto com pessoal, 45,62%. E o impacto orçamentário financeiro, receita corrente líquida estimativa para 2019, como eu já falei, 29.139.000. Total de despesas com aumento do número de vagas para fisioterapeuta, R$ 29.543,64. Em porcentagem, estimada em gasto com aumento do número das vagas para fisioterapeuta, referente ao orçamento, 0,11%. Para o ano de 2020, o total de despesa com aumento do número de vagas para fisioterapeuta, a receita corrente líquida estimada para 2020, 22.687.600. E total da despesa, né, com as vagas de fisioterapeuta, o gasto de R$ 57.610,28. E em porcentagem de gasto com aumento do número de vagas de fisioterapeuta, 0,26%. Para o ano de 2021, a receita, R$ 31.515.012,61. Total de despesa com o número de vagas para fisioterapeuta, R$ 54.440,80. Isso para o ano todo, né? O ano de 2021. Em porcentagem, a estimativa dos gastos com aumento do número de vagas para o fisioterapeuta, a porcentagem é 0,19% no orçamento. Eu falei mensal? Fundamentos legais. Fundamentos legais. É no exercício. O exercício todo, esse total de Continuamos. é anual. Então, deixa eu ler de novo um pedacinho aqui. O presente trabalho é elaborado por solicitação do prefeito municipal para fins de atender ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, relativa à proposta descrita acima. Concluímos que o acréscimo anual sobre a despesa com pessoal em cargos no exercício... O que está aqui? Desculpa, mas é menção.
Tá errado, É? então, é Tá coisa errado. aí. É anual. É anual. Está errado aqui. Então, mas tem Então. que fazer correção. Corrige depois. É só. Por isso que ela está lendo. Ela está lendo anual porque ele está fazendo a correção. É, então, vai ter que fazer, né? Tudo Depois bem, a então. gente pede pra Obrigada. corrigir. Mas tudo bem, né? Isso aqui não Vocês altera entenderam, nada, né? Entendeu? É anual, esse valor de R$ 29.543,64 é anual, o gasto com os dois cargos, no ano de 2019. Obrigada. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 022/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhora presidente, Com a palavra a vereadora Doroteia de Paula Amaro Silva. boa noite a todos, boa noite aos presentes. Permissão para que eu use a palavra sentada, senhora presidente? Permitido. Eu vou ser favorável a esse projeto porque a demanda dos pacientes do município é muito grande. Inclusive, tem paciente que vem pedir para mim ir lá na fisioterapia, fazer o pedido para eles, mas é muita gente que precisa ser atendido. Nossa, esse projeto aqui veio em boa hora e é um projeto que vai ajudar muito para quem precisa de fisioterapia. E aqui está escrito assim que aplicar técnica de tratamento de reabilitação, em UTI, aplicar técnica de tratamento de reabilitação. Deixa eu ver aqui. Desculpa. Aplicar técnica de tratamento de reabilitação e aplicar procedimento de redução pré e pós-parto. Isso daqui é um procedimento que muitas mães precisam desse atendimento. Então, o meu voto é favorável, que esses dois funcionários que vai entrar, que faça por merecer o cargo, que Deus abençoe esses dois funcionários, que seja exemplo para atender o povo. Meu voto é favorável. Senhor presidente? Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Permissão para que eu faça uso da palavra sentado? Concedido. Eu também vou votar a favor, porque veio em boa hora, estava no momento correto de vir desse projeto, sabemos aí das demandas, né, principalmente aí, que houve a demanda maior aí, que cresceu bastante também, devido ao envelhecimento da nossa população, né, e também aos atendimentos a domicílio, coisa que não tinha, né, era muito pouco, e agora foi ampliado e está tendo bastante demanda. Então, há necessidade. Mas também está pedindo 2 vagas. Nada impede que se contrate uma só. Né? Às vezes eles vão ver. Às vezes, se uma resolver a demanda, né? A gente sentou, houve essa indicação que talvez, a início, contrate uma. E fica a segunda vaga para... Né? E também é cargo efetivo. E quem será chamado será o segundo colocado no concurso público, né? Que é o Gustavo Araújo da Silva. Se ele aceitar, é ele. Se ele não aceitar, aí quem vai assumir é o terceiro colocado, que é a Monique Sueli Horácio, né? Então são os dois que estão classificados. Se for chamar as 2 vagas, seriam os 2. Mas se for chamar uma só, chama o segundo. Se houver desistência, chama o terceiro, né? Então, e a gente sabe que tem necessidade disso mesmo e está precisando, né? O Henrique está presente, eu estive aí conversando com ele já esses dias, fomos atender um paciente na roça até, né? Que era uma demanda residente, né? E conversando com isso, a gente sabe que há necessidade disso mesmo, entendeu? E precisa. Eu acho que isso está numa boa hora. Que eu vejo que esse projeto com outro projeto, né? A gente fazer essa comparação. O município, nós aprovamos aí os projetos para parte da agricultura, não é isso? Também da parte do licenciamento ambiental, a engenheira ambiental, o arquiteto. É o que nós dissemos, não é que é criar vaga, criar cargos, não é, a gente tem que ver a necessidade disso. Isso é uma necessidade, né? Eu vejo essas necessidades de criar aqui. E vi a necessidade também lá da prefeitura em excluir aqueles cargos. Por quê? Você está preparando o setor de recursos humanos do município para o próximo concurso público. Adianta você ficar lá com 25 vagas de gari,
15 vagas de pedreiro e você não abrir concurso para isso, então eu preferia você estar eliminando, ver onde é possível você tercializar serviço, você faz a tercialização e você começa, você incha demais na parte de obras, você deixa a área da saúde talvez desfalcada, né? Então isso é questão de administração e eu acho que eles estão no caminho correto, né? Você elimina onde você pode tercializar o serviço e abre cargos efetivos para um futuro concurso público, né? Na área efetiva, daquelas áreas de onde a tercialização ela não é bem vista, né? Não é bem-vinda, né? Bem vista não, bem-vinda, porque às vezes você tercializar o serviço, você já tem o serviço, então é melhor você ter atendimento, principalmente nessas demandas nas residências, né? Nas demandas que o pessoal tem, que temos bastante, né? Aí pelas roças aí que o pessoal vai atender no sítio, não é só na cidade não, é nos bairros mesmo, né? Vai nos bairros atender na casa, né? Então, aí fica difícil você tercializar um serviço desse, né? Então, eu vejo que os dois estão aí em comum acordo devido a isso. Está enquadrando, eu acho que o prefeito, inclusive, está planejando para logo, em breve, com certeza, emitir aí um edital para concurso público dentro da mais provável, da melhor maneira possível para o município. Então, meu voto é favorável. Com a palavra o vereador Sidnei Constantini. Boa noite, senhora presidente, senhor Helena Boa noite. Almeida. Em nome de quem eu cumprimento os demais vereadores e vereadoras dessa casa, internauta, público presente. Eu também vou votar a favor. Como o Zé Raimundo já falou, que ele que aprecia muito e sempre está na área da saúde, é um projeto que veio, olha, isso aí é uma emergência, porque tudo que vem na área da saúde a gente não pode segurar aqui. Isso não é criação de emprego, isso aí como eu disse, é uma emergência na área da saúde. E a área da saúde está precisando mesmo. Fisioterapeuta, como o Zé já disse, envelheceu muito, não é só isso, até os jovens mesmo. E precisa ver a pessoa ir na casa, tudo. E essa é uma demanda que precisa mesmo. Vem em boa hora um projeto desse, e como se trata de saúde, a gente não pode ter brincadeira, não pode a gente amarrar aqui não. Dependente disso, daquilo, vem em boa hora. Meu voto é a favor, eu voto com muita satisfação. Tudo que vim aqui da saúde, eu vou votar a favor. Meu voto é a favor e com muito orgulho. Porque na área da saúde, olha, sempre vai precisar das coisas. Não adianta a gente falar que não vai segurar, não, que, olha, a saúde sempre vai precisar de recursos. Então, o meu voto é a favor. É isso que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra a vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Boa noite a todos. Então, também meu voto vai ser a favor. Estava conversando com o Henrique esses dias, né, Henrique? O Henrique estava precisando urgente. Falei, espera, Henrique, vai passar logo pela Câmara, né? Mas, graças a Deus, deu certo e o meu voto também é favorável, viu? Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. O cargo de fisioterapeuta, ele teve lá o seu início na lei complementar o 1590, lá no ano de 2005, que acho que talvez seja a lei complementar que mais, lógico que ela teve várias alterações ao longo desses anos, desses 14 anos, mas eu vejo que ela, até hoje, ela rende bons frutos para a administração do município, porque ela elencou vários cargos em diferentes áreas. Inclusive, os cargos que nós acabamos aqui de extinguir em segundo turno, são provenientes, alguns, a grande maioria, dessa lei complementar, o 1590 de 2005. Lá atrás, eles foram frutíferos, eles tiveram a sua importância. As pessoas que passaram por eles ajudaram esse município a se manter e melhorar. Ela em 2005 a 1590 trouxe um cargo. Posterior, em 2006, um ano depois, a lei complementar o 1640 já alterou para 2 cargos. Então, nós temos aí um histórico de 13 anos somente com 2 cargos de fisioterapia. E foi muito feliz o vereador Zé Raimundo de Castro quando ele falou do envelhecimento da nossa população. É uma situação latente.
assistindo uma reportagem do país Japão semana passada, o tanto de serviço que lá tem também pelo envelhecimento da população. Muitos brasileiros vão para lá também pelo envelhecimento da população. Tem muitas vagas pelo envelhecimento. E a nossa população brasileira, ela está envelhecendo numa rapidez, pois as famílias hoje têm menos filhos. Então, isso algo que não tem, por hora, como ter uma reversão. Haja vista aí a aprovação da reforma da Previdência, junto à Câmara dos Deputados. E em 2016, houve alteração dos requisitos e atribuições mínimos, através da Lei Complementar 2086. Então, quer dizer que nesse cargo de fisioterapeuta, aliás, melhor dizendo, tiveram 2 alterações ao longo desses quase 15 anos. E também, como já falado pelo vereador José Raimundo de Castro, as 2 próximas pessoas que estão na lista do concurso são de Bueno Brandão, tanto o Gustavo, que hoje se encontra em outra cidade, e eu acho que a Monique também está trabalhando em outro município. Né? Então, até conversei com o Gustavo recentemente, falei para ele que estava para a gente analisar e votar. Ele falou que, quando contatado, ele vai pensar o que fazer, porque ele é efetivo na cidade que hoje ele se encontra também. Então, ele vai pensar, vai fazer o peso, ali vai pesar. E pela demanda, acho que os demais vereadores já abriram o leque, não tem mais o que falar. E uma coisa que eu fico assim contente em Bueno Brandão quando se fala é a área de saúde. Bueno Brandão, assim, a meu ver, e eu acho que no ver de muitas pessoas, é exemplo na área de saúde. Um município com 11 mil habitantes, com grandes dificuldades de arrecadação, fundo de participação dos municípios como principal receita, o governo, no final de 2018, deixando um déficit de mais de 3 milhões, e o município vem aplicando quase o dobro na área de saúde. Haja vista o relatório que foi lido aqui na aprovação das contas do prefeito do ano de 2017. Aplicou-se 28% na área de saúde, sendo que é obrigatório, legalmente, 15%. É claro que tem aqueles que não gostam, né? Que falam que a nossa saúde, não vou nem falar aqui adjetivos predicados, mas nós sabemos o porquê, né? Que falam. Nós sabemos. E às vezes falam não por maldade, por falta de conhecimento, ou porque vão na conversa de outros, ou porque conhecem a realidade, mas a distorcem também. Então eu vejo que Bueno Brandão é exemplo em área de saúde. Situação ocorrida segunda-feira passada, quando, por exemplo, o vosso esposo estava no Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, aquilo não tinha cabimento de pessoas a serem atendidas. 2 pacientes em situação gravíssima. E os 2 estão em total recuperação pelo trabalho dele, a área de saúde. Assim como os demais médicos também dão a vida pela vida dos outros. Uma crítica recebida recentemente sobre esse assunto, falar, mas as 2 pessoas estavam no particular. Eu falei, nós devemos lembrar que quando eles se formam, qualquer profissional tem que fazer o seu juramento. Eles têm que doar a vida pela vida do outro. E o médico, o profissional que se preze, ele cumpre o juramento até o fim das suas atividades. É isso que vale. Não é se é público, se é particular, se está pagando, se não está. É isso que vale. Então, fisioterapia é um prolongamento, né? É a volta ao natural, se assim pode dizer. Né? Procedimento operatório, um acidente, né? Uma pessoa que teve um derrame, que teve um AVC, e outras, né? Quantas? Um próprio parto, como bem falado pela vereadora Doroteia, né? Uma mulher que teve um parto, que teve uma dificuldade, ou que teve
durante a sua gestação, dificuldades, e assim por diante. Né? Haja vista aqui, como foi lido pela secretária, a gama de atribuições que tem que ser executadas pelo profissional. Então, eu voto com muito prazer pelo aumento. E só para encerrar, conforme eu já mencionei semana passada, que esse projeto viria. Quando a gente extinguiu, estava extinguindo em primeiro turno 53 cargos. A criação de cargos é muito bem-vinda quando estamos em áreas essenciais. Nesse caso, é mais do que essencial. Nós não estamos aqui para, aos olhos da população, aos ouvidos da população, cabide de emprego. Isso aqui é a própria população que precisa. Então, são áreas, são situações pontuais. Já mencionei, Vossa Excelência já falou. Engenheiro ambiental, o município que é instância hidromineral, tem anseios turísticos, não tem um engenheiro ambiental. Nós tínhamos um engenheiro civil, mas não tínhamos um arquiteto. Nós temos frota e não tinha mecânico suficiente. São situações pontuais. Isso sim deve ser feito pela Câmara de Vereadores, analisar as situações pontuais. Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá. Vejo que foi um pedido da Secretaria de Saúde, é um projeto importantíssimo, como já foi colocado aí pelos demais colegas, né? Não tem muito o que falar, já foi, né, muito bem colocado por todos eles. Visto aqui a gama de trabalhos que o fisioterapeuta, né, é um leque muito grande, o fisioterapeuta. E hoje, né, tem a parte de estética que também está bombando. Então, o fisioterapeuta, eu acho que é a profissão aí do futuro. Vejo assim com muito bons olhos esse projeto, aprovo tranquilamente. E uma coisa assim interessante que também, lógico, com 2 cargos de fisioterapeuta, pelo tamanho da demanda que o município tem, não dá para fazer assim um trabalho assim, às vezes muito bem feito. Por exemplo, aqui, ó, aqui numa das funções, né, das atribuições do fisioterapeuta. Ensinar técnicas de autonomia e independência em atividades de vida diária. Né, aquele senhorzinho que está lá, não deixar ele totalmente independente, né? Deixar ele tomar as próprias decisões, ele próprio está fazendo a sua comidinha, né, aquela senhorinha. Isso aqui é uma atribuição do próprio fisioterapeuta. Mas na correria do dia a dia não dá para fazer isso tudo aqui. Né? Outra, práticas de atividades em vida, vida prática, né? Que é a AVP, atividades de vida de trabalho, AVT, atividades de lazer. Então, né, ele tem que ter um lazer, o idoso tem um lazer. Então, estimular ele, né, ter um lazer, os encontros, né, que tem com os idosos, né, sempre está participando. Então, é o fisioterapeuta também que está inserindo, está ajudando, é a atribuição do fisioterapeuta. Mas eu vejo que tanto paciente, a demanda é tão alta, né, porque é acidente que acontece, é uma prótese que é colocada, né? Tudo passa pelo médico e tudo o médico indica que faça a fisioterapia. Então, é muito importante que, sim, a gente, quando está criando cargo, assim, quem está assistindo até estala os olhos. Nós estamos criando mais cargos. Mas é como todos os vereadores já colocou. Na área de saúde, a demanda é muito alta. Então, pacientes hoje, o mundo está envelhecendo. Então, precisa de mais fisioterapeutas, então eu vejo que a gente tem que votar sim, não tem como votar não num projeto importante como esse. Então, com certeza, votarei a favor. Obrigada, senhora presidente. Pessoa vereadora. Que assuma o meu lugar. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida.
Obrigada. Para completar, que os colegas vereadores, né, já falaram todo. Também conversei com o Henrique, né, Henrique? E, assim como eu não sabia, né, desse atendimento domiciliar rural. Realmente eu não sabia. Né, que eu sabia até onde eu sabia que eles, né, traziam as pessoas, né, esses pacientes para fazerem a fisioterapia, né? E que a maioria, às vezes, também deixava de vir por falta de condução, né? Uma coisa e outra. Então, hoje o quanto que melhorou, o quanto que cresceu esse atendimento já na zona rural, porque eu sabia dos atendimentos domiciliar, né, na cidade. Então, né, dou os parabéns, porque quantos anos nós ficamos só com a Renata, né? Hoje a gente tem o Henrique aqui, e realmente a gente ouve falar só bem, que são dois profissionais, muito educados, né, e profissionais mesmo, né, em todo sentido. E como ele mesmo me falou, a demanda é muito grande, né, a fila é muito grande, né, agora, né, com mais esse fisioterapeuta, né, chegando, né, diminui a fila, né, e também a zona rural vai ser melhor atendida ainda, né. E também o Henrique me falou que atende todos os bairros, né, devido às necessidades. E aí, pegando os bairros, né, distantes, como você me falou, Ponte Nova, os Cardoso, a Lagoa, né, que às vezes atende assim por dia, né, chega a atender apenas 3 ou 4 pacientes pela distância, né. Então, né, chegou numa boa hora esse projeto e com certeza sou favorável. E parabéns pela profissão e pelo carinho que você tem com nossos pacientes. Peço à vereadora Suelene Almeida que assuma seus trabalhos. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 022/2019, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 022/2019. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia Paula Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Sidnei Constantini. Sim. Suelene Almeida, sim. O projeto de lei complementar número 022/2019 foi aprovado por 8 votos favoráveis no primeiro turno. Leitura pela secretária da indicação número 056/2019. Indicação número 056/2019. A senhora presidente Suelene Almeida, Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. O município de Bueno Brandão, no início dos anos 2000, promoveu a abertura de ruas numa área pública situada nas proximidades da Estrada Cristo, hoje denominada Rua do Cristo, cuja área tem o nome de Jardim Estância Hidro Mineral. Com a abertura das ruas, houve a emissão de termo de concessão de uso no ano de 2004, para adoção de lotes aos munícipes, o qual previa a construção por parte dos contemplados em até 1 ano a partir da formalização do mesmo. Ocorreu que, em alguns casos, houve dupla doação para os mesmos lotes. Ocorreu também que alguns contemplados venderam seus lotes, enquanto outros construíram. Há ainda situações de lotes vagos com suas medidas preservadas e outros com possíveis invasões. Sobre os lotes construídos, a quadra 1, situada entre a Rua Lírio da Paz, Pingo de Ouro, Margarida e Violeta, está quase que totalmente ocupada. A situada quadra 2, entre as ruas Margarida, Pingo de Ouro, Tulipa e Violeta, está totalmente vaga, sendo essa, inclusive, doada para o Fundo de Arrendamento Residencial, através da Lei 2.133, de 24 de julho de 2017, para a implantação do conjunto habitacional Vem Morar Melhor 4. Sobre essa quadra totalmente vaga, há indícios de mudança da localização original da rua, hoje denominada Rua Violeta, ficando os lotes quadra 4 situados ao fundo das construções voltadas à Rua do Cristo. Essas, entre as ruas Margarida e Tulipa,
com extensões mínimas e relevo bastante acidentado. Inclusive, indicativos mostram que alguns desses imóveis, com frente para a Rua do Cristo, agregam sobras da antiga quadra da área pública. Desse modo, caso se confirme esses indicativos, as situações precisam ser regularizadas. Saindo da Rua do Cristo, subindo pela Rua Tulipa até encontrar o reservatório de água, lado direito, conforme o mapa antigo da área, há uma quadra não numerada, hoje tomada por vegetação, cujo desenho mostra, no mínimo 4 lotes. Já subindo a Rua do Lírio da Paz, contudo, ao lado esquerdo, acima da igreja local, há outra quadra vaga, quadra não numerada, porém essa menor. Também saindo da Rua do Cristo, subindo pela Rua Lírio da Paz, virando à direita a Rua Violeta, até próximo à esquina com a Rua Margarida, lado direito, há a área vaga, quadra 3, a qual perfaz aproximadamente 6 lotes de frente, sendo esta bastante acidentada. Vencida a descrição da área superior, na Rua do Cristo, há alguns imóveis construídos que não possuem a documentação definitiva, sendo esses não pertencentes ao programa da Coab. Subindo a referida rua, lado direito, são 2 imóveis quase em frente à igreja local e outros 3 no final da mesma, no qual ainda há o último imóvel do lado esquerdo. Perante todas essas circunstâncias, a regularização desses imóveis é de suma importância, pois haverá capítulo final nas situações consolidadas e possível ocupação dos lotes vagos, gerando receitas e uso social da propriedade. Nesse mote, solicito o envio dessa ao órgão competente, com cópia à Procuradoria Municipal, e que os mesmos venham a analisá-la para o teor tomada de providência. Sem mais para o momento, subscrevo-me, Bueno Brandão, Minas Gerais, 18 de julho de 2019. Antônio Marcos Martins, vereador da 18ª Legislatura. Em votação, em turno único, a indicação número 056/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pela secretária da indicação número 057/2019. Indicação número 057/2019. A senhora presidente Suelene Almeida, Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. No bairro Santa Rita, zona rural de Bueno Brandão, no aglomerado de casas, igreja local e estacionamentos comerciais, os quais estão contemplados com calçamento. Há próximo a um córrego, sendo esse entreposto por ponte para dar acesso aos bairros Santana e Cemitério Velho. Recentemente, essa ponte foi construída, pois no local havia um tubo de aço, o qual foi carregado pela força da água na incidência de alto volume pluviométrico. Ocorre que um dos pilares desta ponte, no lado da chegada da água, apresenta grandes fissuras e estufamento, estando as pedras prestes a se desprenderem uma das outras, causando ruína ao referido pilar. Indícios no local levam a concluir que houve infiltração de água na parte superior do pilar, levando aos sintomas a descritos. Caso o mesmo venha a ruir, a ponte ficará sem sustentação nesse ponto, havendo apenas o apoio das travessas de madeira sobre a terra, causando perigo ao trânsito de veículos, principalmente os maiores. Diante do exposto, uma análise mais criteriosa é necessária, até os mesmos para mensurar o problema. Por fim, solicito o envio dessa ao Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, para que a conheça e ajuste a tomada teor de providência que entender necessária. Sem mais para o momento, subscrevo-me, Bueno Brandão, Minas Gerais, 19 de julho de 2019. Antônio Marcos Martins, vereador da 18ª Legislatura. Em votação em turno único, a indicação número 057/2019.
Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária da indicação número 058/2019. Indicação número 058/2019. Senhores vereadores, a vereadora que essa subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que providencie junto ao departamento competente reparos no calçamento da rua Túlio Putini. Justificativa. O calçamento está irregular e encontra-se com muitos buracos, dificultando o acesso para os moradores e até oferecendo risco para motoristas e demais condutores desavisados. Trata-se de uma rua bem movimentada, tem localização central e necessita de reparos urgentes para propiciar tranquilidade e segurança para os moradores e demais usuários da referida via. Portanto, por se tratar de uma obra que trará benefício a toda a população, solicita ao Executivo Municipal que tome as devidas providências o mais breve possível. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 7 dias do mês de agosto de 2019. Vereadora Suelene Almeida, presidente da Câmara. Em votação, em turno único, a indicação número 058/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária da indicação número 059/2019. Indicação número 059/2019. Senhores vereadores, a vereadora que essa subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que encaminhe ao Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente providências no sentido de realizar o patrulhamento e cascalhamento da estrada de acesso ao bairro Junco. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo atender às diversas reivindicações feitas pelos moradores da supracitada região. Haja vista que a referida estrada está em péssimas condições de trafegabilidade e necessita de reparos. Assim sendo, e visando melhores condições de vida para a população residente na zona rural, é que solicito providências ao Executivo Municipal. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 7 dias de agosto de 2019. Vereadora Suelene Almeida, presidente da Câmara. Em votação, em turno único, a indicação número 059/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Informo os senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar número 021/2019 e o projeto de lei número 019/2019, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os devidos pareceres da redação final dos referidos projetos. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 021/2019 e o parecer de redação final do projeto de lei número 019/2019. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 021/2019. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 021/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 021/2019, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 021/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade.
Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 019/2019. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 019/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre esse parecer de redação final do projeto de lei número 019/2019, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 019/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Passo agora a conceder a palavra ao orador inscrito no grande expediente. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Senhor presidente, permissão para que eu faça uso da palavra sentado? Permitido. Eu queria deixar registrado e convidar a população, né, para a realização aí da final do campeonato amador do município de Bueno Brandão. Então, os dados são o seguinte: dia 18/8/2019, às 16 horas, final do campeonato municipal, campeonato amador do município de Bueno Brandão. A final, compreendendo as equipes, né? Vila Futebol Clube contra Alambique. Então, às 16 horas do dia 18, no estádio Coronel Ramalho. E a partida preliminar seria do futebol de base, né, entre a equipe de Bueno Brandão e Senador Amaral. Então, temos aí 2 jogos importantes no dia 18, né, no estádio Coronel Ramalho, para a gente aí distrair um pouquinho e fazer torcer lá para o nosso time, ver se ganha esse campeonato, né? Então, fiquem aí todos convidados para esse domingo, dia 18, estar lá no estádio Coronel Ramalho. Também gostaria de deixar registrado um agradecimento aos proprietários lá do hotel Cachoeira dos Luiz, né? Que é o senhor João Zampieri e também o filho dele, o Mauro. Mas aqui foi a atuação do filho dele. A escola municipal do bairro Bom Jardim, no bairro Ponte Nova, se tornou a primeira escola de Bueno Brandão a receber uma quadra de grama sintética que absorve os impactos de eventuais quedas e ferimento das crianças, ao mesmo tempo que preserva mais a qualidade da superfície. A grama sintética foi doada pela empresa Total Gras Gramas Sintéticas, de propriedade de Gustavo Eiras. A doação foi intermediada pelo amigo da escola, Mauro Zampieri, filho do Sr. João Zampieri, né, dono da Cachoeira dos Luiz, né? Então, nosso muito obrigado aí à família do Mauro, o Mauro e a sua família, que o Sr. João, que é seu pai, que muito já contribuiu com esse município, muita doação, principalmente na área de saúde e da educação. Tanto é que o próximo projeto que eu apresentei, o projeto 023, sai para a votação, homenageando ele através da medalha Barão de Campo Místico, devido às doações que ele fez, a prestação de serviço dele ao município. E também gostaria de fazer um agradecimento ao senador do Partido do Democratas, senador Rodrigo Pacheco, que, através do ofício número 2689/2019, Brasília, Distrito Federal, 1º de agosto de 2019. A Sua Excelência, o senhor Silvio Antônio Félix, prefeito do município de Bueno Brandão. Rua Afonso Pena, 225, Centro, 37.578, 000, Bueno Brandão, Minas Gerais. Assunto: pagamento referente à emenda individual, Orçamento Geral da União 2019. Senhor Prefeito, cumprimento a Vossa Excelência pelo pagamento da proposta número 36.000.025.08.222.01.900, que foi vinculada por este município no Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde, referente à emenda individual número 37.510.002, de minha autoria, no valor de R$100 mil, para incremento custeio PAB, referente ao exercício 2019. Acrescento por oportuno que, reitero, o pagamento foi efetuado por meio da ordem bancária 201, no
2019, OB 812742, no dia 30/7/2019. Permaneço à disposição, cordialmente, senador Pacheco, Democratas, Minas Gerais. Então, ao nosso senador Pacheco, né, do Partido Democrata, nosso muito obrigado. Ele fez as emendas parlamentares quando era deputado federal, né, passou aí quase de 2 milhões. Agora, como senador, já mandou aí mais 100 mil reais para o município na área de saúde. Então, ao Pacheco, nosso muito obrigado, por enquanto. Seria isso, senhora presidente. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.